Vamos lá falar do Sport, o Leão que faz o seu penúltimo treinamento nesta quarta-feira no CT. Treinamento aí marcado a princípio para as 2 horas da tarde. Ontem o clube acabou sendo surpreendido, né, com a informação. O Sport, lembrar que ainda não foi notificado pela Justiça, mas acabou sendo surpreendido com o pedido na Justiça do ex-meio-campista do clube, Everton Felipe. Ele está cobrando o Sport Clube do Recife na Justiça a bagatela de R$18.043.110,49. O Meia está alegando falta de suporte por parte do rubro-negro sobre uma lesão que ele acabou sofrendo em 2022. Ele está pedindo reconhecimento de acidente de trabalho por parte do Departamento Médico do Esporte, mais indenizações por dano moral e material e uma pensão vitalícia. É isso mesmo, torcedor. Everton Felipe está cobrando uma pensão que pode se estender até os seus 35 anos, idade média, né, que segundo até a própria o próprio parecer vinha destacando isso, que é a idade média que um jogador de futebol termina a sua carreira, cobrando uma pensão mensal ao Sport até os 35 anos de idade. Então são 18 milhões, o Sport ainda, como dito, não foi notificado pela Justiça e vai aguardar o que pode acontecer diante desse caso. É um dos casos, né, que o Sport recebeu da Justiça pós recuperação judicial. É bom a gente, né, salientar isso, que o Sport também passa por um processo de recuperação judicial. Existe ainda dentro do clube no interesse de, num futuro próximo, quem sabe, estabelecer uma SAF na ilha, e é uma das causas de mais impacto. Até então não tínhamos em nenhum momento, desde aquelas últimas dívidas que o Sport até vem tentando renegociar com outros jogadores, uma quantia tão significativa e tão alta, de cifras tão milionárias como a de Everton Felipe tem cobrado ao Sport Clube do Recife. Então vamos aguardar, né, o Sport ser notificado e também, né, o que o Rodrigo Guedes, ele pode falar em relação a esse assunto, um dos representantes aí do departamento jurídico do Sport Clube do Recife. Em relação à arbitragem para Sport Ituano já definida, o Sport viu o nome do senhor Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, ser designado como o árbitro principal. Ele será auxiliado pela Fernanda Gomes Antunes, que é FIFA, e pelo Marciano da Silva Vicente. É um trio mineiro para essa partida entre Sport e Ituano. O Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, será o responsável pelo VAR. Uma rodada da Série B que teve ontem aí jogos que interessaram diretamente ao Sport, como por exemplo a vitória do Juventude. Juventude foi até o interior de São Paulo e bateu o Mirassol por 1-0. Gol do interminável Nenê. Juventude está na 4ª posição, agora com 43 pontos, a 2 pontos do Sport na classificação, mas com uma partida a mais. E no jogo das 9h30 da noite, eu até concordei com a opinião dada pelo querido Elberdan Torres, né, colega aí do Twitter, também da imprensa, falando sobre a vitória do Criciúma, a vitória daquela equipe que quer se estabelecer como uma das concorrentes a uma vaga elite do futebol do Brasil. Criciúma vencia o Vila Nova por 1-0 e já nos acréscimos da partida um pênalti para a equipe do Vila Nova, defendido pelo goleiro do Criciúma, né? Então toda uma atmosfera positiva e de comemoração no Heriberto Rios, né, com a vitória dos catarinenses, que colocam neste momento o Criciúma na 3ª posição, 44 pontos, 1 ponto apenas atrás do Sport. Obviamente que com esse jogo a mais, por isso a importância da vitória do Sport nesta rodada diante do Ituano, que embora venha num processo de recuperação, é um Ituano que fora de casa tem aí conquistado alguns empates, e o Sport dentro de casa ainda segue com o melhor aproveitamento
entre as 20 equipes que disputam a segundona. Ontem, até para quem acompanhava o GE, né, o Globo Esporte, viu a informação da querida Lilian Fonseca destacando que não há mais prazo, né, para a entrada, ou pelo menos a relação, né, pegar a lista de relação do atacante Diego Souza. Diego Souza agora torna-se uma incógnita, ela nem se acredita mais que para esse duelo diante do Ituano ele fique à disposição de Anderson Moreira, até mesmo por conta desse processo de recuperação do jogador. Eu até falava que as próximas horas elas seriam definitivas, decisivas, até para que tenhamos um parecer, né, sobre Diego Souza, né, se de fato ele estaria, né, entre os jogadores relacionados para essa partida ou se ficaria para um momento posterior. Eu aposto, que já vinha apostando, para quem acompanha o canal do Anderson Batista, viu um conteúdo lá no último instante, de que Diego Souza poderia ser uma opção para o Sport apenas em setembro, né? Para o mês de setembro, para os Jogos do Leão em setembro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Só para refrescar a memória do torcedor do Sport, que restam apenas 14 partidas para o fim do campeonato. Campeonato em andamento, a 25ª rodada já começou e agora restam aí poucos jogos, né? Diego Souza, quem sabe aí, para que o torcedor possa pelo menos ver Diego Souza inteiro no sprint final da competição, ali por volta, né, da 30ª rodada em diante. Eu falo da 30ª rodada em diante, ele atuando os 90 minutos, não entrando em alguns minutos no segundo tempo, ou jogando apenas meio tempo, ou um tempo inteiro. Os dois tempos, os 90 minutos mais acréscimos. Quem sabe até num futuro um pouquinho mais distante, num prazo médio aí, quem sabe setembro, começo de outubro, ele possa estar servindo o Sport, né, da maneira como o torcedor imagina.